abreviado, o tempo está abreviado. Um dia não tem mais 24 horas. Vocês podem ter certeza do que nós estamos passando para todos vocês. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu obrigado a muitas pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. Um beijo carinhoso. Obrigado pela ajuda que o povo tem contribuído. Todos vocês que têm pedido para estar no canal, né, as pessoas para se inscreverem, eu agradeço. Agradeço de coração mesmo a todos vocês a campanha do mais 3 ou mais 4. Se você está acompanhando o canal DRM, nos ajude para que a plataforma possa levar essa informação que nós estamos passando aqui para muitos irmãos evangélicos, católicos, espíritas, pessoas que não tiveram acesso ao livro, aos livros apócrifos, que eles tenham agora um acesso ao livro apócrifo. E hoje eu vou ler a história do livro do Melquisedeque. Você já ouviu falar de Melquisedeque? Aqui está o livro de Melquisedeque. E nós vamos ler para vocês terem um pouco de um entendimento sobre o ritual do batismo nas igrejas evangélicas e igreja católica. Existe um ritual do batismo que esse batismo, na verdade, quer dizer banho. Batismo quer dizer banho. Para isso, eu vou ler o início da história de Melquisedeque para você ter uma noção de onde eu quero levar vocês a entender que está muito mais além dos estudos teológicos dentro das igrejas evangélicas, igrejas católicas ou da curiosidade das pessoas. É muito sério e isso aqui talvez você vá servir para abrir o seu entendimento, porque aqui na sua cabeça, na nossa cabeça, tem uma glândula chamada glândula pineal. Nessa glândula pineal, ela controla o nosso mundo espiritual. Ela controla o nosso sono, a reparação de energia. E o nosso cérebro, ele é dotado de neurônios. Os neurônios são aqueles que fazem você entender aquilo que nós falamos. Quando a gente lê, quando a gente vê, ouve, olha e ouve, então a gente cria uma linha, aquela linha de neurônio que é linha de raciocínio. Você liga uma coisa. Quando a gente fala assim, ó, você tem que ligar uma coisa a outra, para os seus neurônios trabalharem ligando as informações que nós estamos passando para todos vocês. Fique aí, não saia não, que essa leitura será muito legal, será muito maneira. Se você ainda não teve o prazer de ler o livro apócrifo de Melquisedeque, nós vamos ler agora. Ele tem vários, tem o gnóstico, né? Tem o apócrifo gnóstico e tem esse livro aqui apócrifo de Melquisedeque. Melquisedeque, o livro. Sejam bem-vindos, venha conosco nessas informações que nós vamos passar para você através de uma leitura. Como sempre, de praxe, nós vamos diminuir aqui a minha função aqui, ó. Eu tô pequenininho, eu tô aqui, vou passar o cronômetro aqui para o lado e nós vamos começar essa leitura que é linda e dinâmica, pessoal. Vamos lá? Livro de Melquisedeque, a criação. Acompanhem comigo. Preste atenção aí, olha. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do eterno. O único Deus, perfeito em sabedoria e amor e glória, e viveu o eterno uma eternidade. Antes de concretizar o seu sonho, o seu lindo sonho, na criação do universo, os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho, desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias. Tudo nasceu ou mereceu uma suprema atenção. Então, daqui do início desse livro de Melquisedeque já te dá uma noção, uma denotação, já te dá um sentido da grandeza desse Pai que nos criou. Ele nos criou, claro, criou o primeiro ser chamado Adão. E teria uma consequência. Tudo que nós fazemos, né, toda a criação passa pela mão do nosso Pai, nosso Criador, a qual nós sabemos que ele se identificou como Deus do Abraão. O nome dele é Yahu. Yahu é o nome do Pai Altíssimo, o Deus de Israel, o Deus de Yahushurun,
o Deus de Yahushalaim, que o pessoal chama de Jerusalém. Vamos continuar a leitura aqui. Então ele continuou movendo-se com majestade e iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, então a luz foi criada. Por isso que na Bíblia do João Ferreira de Almeida, e na Bíblia, quando você vê lá no capítulo 1, diz ele, haja luz. A primeira coisa que ele criou foi a luz. Depois que ele saiu da eternidade, a primeira coisa que ele criou foi a luz. A luz se chama Yahushua, seu filho, que viveu uma vida, a alma Yahushua, o ser espiritual, o Yahushua viveu ao lado do Pai, o Pai e o Filho. Eles viveram lado a lado a criação. Então suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, sobre ele uma montanha fulgurante, sobre o qual estaria para sempre firmado o trono do universo, o monte sagrado, e Deus o denominou Monte de Sião. Então o Monte de Sião, monte sagrado, em que o Pai é uma montanha, Você conhece, já ouviu falar do Pico do Everest, Pico do Himalaia, hein? Se você já ouviu falar desses picos, então existe o Pico de Sião, um monte mais alto, que existe na Terra, que vai existir na Terra. Porque esse monte, o Monte Sião, ele vai fazer a ligação entre o céu e a terra. O céu vai ser o trono, ele vai estabelecer o trono dele no Monte Sião, para poder consertar toda a terra, né? Tudo que aconteceu após a sua ida para o seu descanso, que ele está no descanso ainda, quando ele saiu e falou assim, após toda a obra, o Pai foi para o descanso. Então o Pai está vivendo o 7º dia. Ele não está vivendo, ele não acordou para o 8º dia, melhor dizendo assim para você. O 8º dia não aconteceu ainda para Yahu. Por isso que está acontecendo tudo isso aqui na Terra. Por isso que Satanás, Ra-Satã, está fazendo tudo isso. Os anjos caídos estão fazendo essa bagunça toda. Terron está fazendo essa bagunça toda. Por quê? Porque o Pai, ele está no descanso, mas ele sabe de todas as coisas. Tudo que está acontecendo, ele conhece. Todos os capítulos, consequentemente, tudo que você faz, tudo que a sociedade está preparando, tudo que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, tudo, da China, tudo, armamento, tudo, o Pai sabe. E ele está vendo o que o ser humano e o que os seres celestiais que ele criou está realizando. Eu estou falando está porque eles estão no presente, eles não estão no passado e eles não estão no futuro. Denilson, isso é muito sério. Depois eu vou falar esse assunto do futuro para você entender um pouquinho sobre esse lance do futuro. Tudo que Satanás quer, que ele mais desejaria, é entrar no Eon, que é o tempo do futuro de Yahu. Ou seja, ele estaria fora do tempo. Ele queria sair do tempo, porque ele sabe que o Pai não está no tempo. Ele sabe. É como se ele quisesse ir aonde o Pai está para tentar atacar o nosso Pai. Mas ele não consegue e nunca vai conseguir. E o nosso Pai, Yahu, começou essa criação, movendo-se com majestade, iniciou uma obra de criação nas suas mãos, moldaram primeiramente um mundo de luz. Então ele moldou todo o mundo espiritual, sobre uma montanha, sobre o qual estaria para sempre firmado o trono sagrado, e ele denominou esse monte Monte Sião. Da base do Monte Sião, da base do monte, que era o trono dele, colocou, e na base desse trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino, para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Olha só, vai vendo, hein? Como a sala do trono criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. O paraíso se estendia para centenas de quilômetros do paraíso. Então, ele criou o paraíso, criou o Monte Sião, criou o seu trono, criou a árvore da vida. A árvore da vida é existente. Nós somos um protótipo igual árvore. Nós somos igual árvore, gente. Nós temos, tá vendo? As nossas veias, se você começar a perceber, as nossas veias
elas todas saem do cérebro, que ramifica para o corpo, e a pele está sobre. É como se nós fôssemos para o Altíssimo Criador, como se nós fizéssemos parte daquela flor do jardim, ou daquela rosa do jardim que ele criou, que ele plantou na terra. Nilson, é interessante o que você está falando. Então, da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria. Me perdoe, tem pessoas nos ligando. Me perdoe, tá, pela manhã aí, mas eu não vou editar não, vai continuar assim mesmo. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como da sala do trono criou um lindo paraíso que se estendia centenas e centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. O paraíso denominou do Éden. Ok? Vamos em diante? Ao sul do paraíso e em ambas as margens do rio da vida foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas, que se destinavam aos anjos e aos ministros do reino da luz. Anjos e ministros, essa história de ministro, né, dentro do governo brasileiro, tudo é uma cópia, tá, gente? Essas palavras, você já parou para pensar de onde surgiu essa palavra ministro? Porque tem o presidente e tem os ministros que compõem as pastas que vai ajudá-lo a governar. Então foi assim que o Pai criou pastas, criou ministro, que eram anjos, os anjos, os primeiros, os mais poderosos, para ajudá-lo na criação. Né? Ele delegou para esses anjos essas forças. E os ministros do reino da luz, circundando o Éden e as mansões angelicais, construiu Deus uma muralha de jaspe. Jaspe, você sabe que é aquela cor, jaspe berilo, é a nossa cor, né? Reluzente, ao longo do qual podiam ver visto grandes portais de pérola. Com alegria, o Eterno completou a capital sonhada carinhosamente. O grande arquiteto, né, o Gadu, mas não é o Gadu não, esse aqui é Yahweh. O grande arquiteto denominou Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso de todos, o mais honrado, adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre o Monte Sião como representante dos reis diante do universo. Você já conhece quem é esse camarada, né? Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. De toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo perfeito, com ternura, concedeu-lhe a vida. E o formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face do seu autor. Então, só existe duas pessoas que viram a face de Yahweh. Um foi esse anjo e o outro Yahushua, o seu filho. Mas ninguém viu a face de Yahweh. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe do seu plano que começava a se concretizar ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono. O príncipe dos anjos ficou agradecido com a voz melodiosa e entoou o primeiro cântico de louvor. Então, ele conhece sobre o louvor, que Yahweh ama o louvor. Das alturas de Sião, descortinava-se os olhos do formoso anjo Jerusalém, ou Jerusalém, em vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno no meio da cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espalhando as belezas do jardim do Éden, as mansões angelicais. Envolvendo-se o primogênito dos anjos com seu manto de luz, o Eterno passou-lhe a falar dos princípios que haveria a reger o reino universal, leis físicas e morais que deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino, na monarquia do Pai. As leis morais, então, depois de revelar ao formoso anjo as leis do seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de uma grande responsabilidade. Ele seria o protetor daquelas leis. Então, tudo que diz conduta moral, ética, bem, estava nas mãos desse ser
que se rebelou contra o nosso Pai. E confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Ele seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-la e revelá-la ao universo prestes a ser criado, com o coração transbordante de amor. E Deus e os semelhantes caber-lhe-ia um modelo de perfeição. Seria o Samaú, ou o Lúcifer, o portador da luz. Por isso que a Igreja Católica canta Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer. Não é? Eles estão cantando a música para o portador da luz. E o nome Lúcifer não é um nome feio. O nome Lúcifer quer dizer o portador da luz. Claro que ele se transformou Rassatã, Satanás, porque ele... Vamos ver o que aconteceu. O príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostrou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre o que é fidelidade. Ser fiel ao Pai. Ele prometeu e ele não cumpriu. Por isso que Arro dali para cá não quer que ninguém jure, ninguém prometa mais nada. Porque a pior coisa, gente, é quando você promete uma coisa e você não cumpre. Quando você promete e você não cumpre, você é falso. O que tem acontecido com os governos? A mesma coisa que Lúcifer fez com o Pai. Ele prometeu, o governo entra fazendo promessa, muita promessa. Mas as promessas dos seguidores de Lúcifer sempre são mentirosas. Eles sempre vão mentir e enganar, porque ele já começou assim, né? O pai da mentira sempre enganou. E agora você vai saber por quê. O Eterno continuou sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos, os ministros do reino da luz. A cidade santa ficou povoada por criaturas radiantes que, felizes e gratos, unindo-se em voz e belíssimos cânticos de louvor ao Criador. E nós nesse bolo todo aí, porque nós em alma fomos criados por ele. Deus traria agora à existência o universo que, repleto da vida, giraria em torno do seu trono, firmando em Sião e acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização dos multiformes maravilhas que haviam de compor o cosmo. Sua ordem, qual o trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem conta, repletas de mundos e sóis. Então, várias galáxias. Por isso que a NASA sempre fala de outros planetas, né? Porque nós estamos em uma dimensão. O Pai criou várias dimensões, só para você ter uma noção. E essa dimensão não é ultrapassada pela matéria. Por isso que eles estão, os cálculos anos-luz, né? Inclusive o Jorge ficou de nos ajudar a explicar um pouquinho o que é um ano-luz para você na nossa realidade, quando eles vêm para a televisão e falam assim, não sei quantos anos-luz, e as pessoas não entendem nada, porque a maioria do povo não saca nada do que esses cientistas estão falando. Cientista era mago, gente, magos, feiticeiros. Esses eram cientistas do passado. Então ele, como por encanto, galáxias sem conta repleta de mundos e sóis, paraísos, vida de alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do monte de Sião. Ao presenciarem tão grande efeito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar, iluminado, um cântico de triunfo em situação à vida. Todo o universo uniu-se num cântico de gratidão, em promessa à eterna fidelidade ao Criador. Então todos eles, todos os anjos, mesmo que estão caídos, prometeram ser fiel ao Criador, mas não foram. O único que conseguiu ser fiel foi Yahushua. Ele foi fiel ao Criador, foi fiel em tudo, até nos pensamentos. Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer a riqueza do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que recebiam em festa. Os anjos saudavam-nas com os cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz.
tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha através da qual as criaturas podiam demonstrar o seu amor ao Criador. O livre-arbítrio exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelar, o Eterno conduziu as hostes por um espaço iluminado, até que se aproximaram de um abismo de trevas que contrastava com o imenso brilho da galáxia. Então ele foi andando, voando com o Lúcifer e todos os anjos mostrando, mostrando todas as criações, tudo, mas ele chegou em um determinado lugar, um abismo de treva, um abismo, ou seja, caía, essa treva, ela caía, era um abismo. E ele mostrou aquelas trevas que contrastava com toda o reino celestial, a parte de cima de Arro. Ele mostrou tudo para os anjos. Quando chegou um determinado, uma fronteira, ele viu a treva, viu o abismo, e ele mostrou para os seres celestiais aquele abismo. Olha aí que história interessante. Ao longe desse abismo, relatava-se, ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho de luz. À medida da sua aproximação, mostrou-se uma enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos o seu mistério do seu reino, ficou ali silencioso, como que aguardando para si, quando ele guardava para ele um segredo. Ele não falou nada com os anjos, com o que guardavam para si o segredo. As trevas daquele abismo consistiam num teste de fidelidade. Então as trevas desse mundo é um teste de fidelidade para você ser de luz, para todos vocês que estão me vendo. Nós somos seres de luz, nós fomos gerados pelo Pai das luzes, pelo aquele que criou a luz. Ele disse: haja luz, ele nos criou, ele te criou. Então em você não pode haver treva, em você. Não, você não pode compactuar com as trevas. Foi isso que ele estava querendo, foi por isso que ele parou e ficou calado, para ver o que iria acontecer, como ele já sabia do que iria acontecer. E o Criador, a cada passo, revelava aos anjos o mistério do seu reino. Ficou ali silencioso, como que aguardando para si o segredo. As trevas daquele abismo consistiam num teste de fidelidade. E voltando-se para Osh, o Eterno solenemente afirmou. Olha o que ele afirmou. Todos os tesouros da luz, eu gostaria que vocês frisassem essa passagem aqui, ó. Todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, ele falou. Menos o segredo oculto das trevas. Menos o segredo oculto das trevas. Sois livre para servir ou para não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida. Então, olha o que ele fez, hein? Ele criou os anjos, os seres celestiais, criou todo mundo, mostrou toda a grandeza dele, pegou a criatura dele e falou: tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é a treva, é o abismo. E o abismo, aí você vai ter que entender, essa terra que nós vivemos, essa terra que nós estamos vivendo, essa terra era a tampa do abismo, a separação entre o reino celestial e o reino abissal. Embaixo da gente, embaixo desse planeta, é tudo água. Águas de trevas, águas insondáveis. Acima é água, abaixo é água, do lado direito, do lado esquerdo, tudo é água. Mas a mídia que engana vocês nunca vai falar isso para vocês. Nunca. A NASA nunca vai dizer que eles pegam o foguete, que eles nunca saíram da Terra. Porque se eles falarem isso, eles vão admitir que existe sim o Pai Criador de tudo. Então ele foi bem categórico. As águas celestiais não são as mesmas coisas que as águas abissais. As águas celestiais não são as mesmas coisas que as águas abissais. Então por isso que houve a separação. Aí ele falou assim, ó, ele fez um teste. Ele fez um teste com as suas criaturas. O livre-arbítrio tem um teste. E esse teste ele fez para mostrar para todos eles que eles são livres para tomar as decisões. Mas ele falou, se vocês estiverem comigo, vocês são livres para me servir. Me servir ou não?
mas amando. Primeira coisa que ele falou, se vocês amarem a luz, se vocês gostarem da luz, estarei ligado à fonte da vida. Mas se vocês não ligar, se vocês não tiver, então vocês vão amar as trevas. Com essa palavra, Deus fez separação entre luz e as trevas, entre o bem e o mal. Então, essa palavra cercou todos os seres do universo. Então, está começando aí a história da criação do universo, desses anjos que se rebelaram, uma vez conhecendo a força das trevas, se rebelaram contra o Altíssimo Criador. Talvez você fale, o que isso tem a ver comigo? Tem muita coisa a ver com você. Como nós estamos na tampa do abismo, nós estamos praticamente dentro do abismo. O abismo são trevas insondáveis. Você é um ser de luz. Você é um ser criado pelo Pai Eterno, pelo Criador. Você não foi criado pelas forças do mal, as forças das trevas. As forças das trevas não te geraram. O Pai te deu esse corpo de carne porque aqui ele criou a matéria para que a sua alma pudesse viver nesse plano. Aqui é uma dimensão. Nós estamos dentro de uma dimensão e nessa dimensão está a Terra, e a Terra tampa essa boca do abismo. Ele criou, é como se ele criasse um piso, né, em cima do abismo, do mar. Ele criou um piso onde ele queria colocar a sua maior criação, que é os seres que são a sua imagem e semelhança, mas esses seres se corromperam também. Todos esses seres, assim como os anjos se corromperam. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Nossa, Denilson, eu nunca tinha visto falar, tá? Ai, rapaz, tão acalentando o sonho do Criador se concretizara, né? Como um pai carinhoso conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia em paz, em virtude no cumprimento das leis divinas. O universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que unia todos fortemente. Os seres racionais dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito. Olha aí, gente. E o infinito encontravam-se indivisível prazer em aprender e inesgotável tesouro da sabedoria divina. Olha que coisa sensacional. Transmitiram semelhante. Eles eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e luz. Então o Pai, quando nós estamos ligados ao Pai Eterno, quando nós estamos ligados, por isso que é bom as pessoas não deixarem o ódio tomar conta do coração. Nós temos que ter um compromisso com as coisas do Pai Eterno. E o que é as coisas do Pai Eterno? O amor. Nós temos que amar nosso semelhante, mesmo que esse semelhante nos irrite, nos aborreça, sabe? Porque o ser humano é futriquento, mesmo, é do ser humano. O ser humano gosta de provocar o outro, ele gosta de mexer com a outra pessoa, ele gosta de... É do ser humano isso, são implicantes. Mas o que acontece? O Pai já deixou para todo mundo que vivam em harmonia, vivam em união. Respeite o direito das outras pessoas. Respeite o direito do seu alheio. Se o teu alheio tem um direito, se o teu alheio te respeita, você tem que respeitar ele. Mas essa sociedade podre, né, essas pessoas que estão corrompidas dentro da sociedade, elas fazem isso. Elas querem te provocar, elas não respeitam o seu espaço. Por isso que existe essa desonestidade que parte de governo para todas as pessoas. Todas as pessoas, todos nós somos corruptos. Todos nós somos corruptos. Então, como fazer para sair desse mundo de treva? Porque é a energia da treva que cerca esse mundo. O que fazer? Então, nós vamos falar aqui para você mais um detalhezinho desse livro que nós estamos lendo, que é muito interessante. Se você não tem, nós temos ele no grupo DRM. E se você quiser nos acessar, você entra no nosso grupo. Entra no nosso grupo que nós vamos postar lá esse apócrifo de Melquisedeque para você entender. E por que Melquisedeque? Daqui a pouquinho, se eu não conseguir explicar aqui, no sábado que vem ou numa próxima oportunidade, eu vou botar parte 2, porque é muito linda essa história que eu estou contando para você. Então encontravam-se indivisíveis por prazer em aprender o inesgotável tesouro da sabedoria divina, transmitindo aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte eterna da vida nutria todo em amor e luz. Em Jerusalém, ou em Jerusalém, os ministros dos reinos reuniam-se ante ao soberano rei, sempre prontos a cumprir o seu propósito.
era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifesto os seus desígnios. Então ele passava as informações para o Samael, para o Lúcifer, e o Lúcifer falava com todo mundo. Era o Lúcifer que falava com os anjos. Era o Lúcifer que era o portador, era o ministro da Casa Civil, vamos botar assim. Tem o ministro da Casa Civil, tem os ministros todos, então o Lúcifer levava as informações para todos eles. Mas esse Lúcifer, ele se revoltou contra o Pai. Daqui a pouquinho você vai ver como é que foi a história. E depois de receber uma nova revelação, ele prontamente transmitia, era o portador, ele transmitia as hostes angelicais. E essa, por sua vez, compartilhavam com toda a criação. Em céleres voos, os anjos rumavam as terras, para as terras e planetas e capitais, inclusive para aqui, para essa terra. Vai vendo, pessoal. Onde, em grandes assembleias, reuniam-se os representantes dos demais mundos. Então, eles sempre vinham, quando você vê aí o astronauta do passado, você vai ver que os Anunnakis vinham à Terra, e eles vinham mesmo, eles vinham em naves à Terra para poder passar. Essas naves eram maquinários muito sofisticados, gente. Muito aquém da compreensão humana. Por isso que hoje o Pai fechou a terra, colocou o domo, ninguém pode entrar e ninguém pode sair, mas esses seres que foram banidos para cá, para a terra, porque aqui é uma prisão, eles estão no subsolo da terra. A terra não é só magma, né? Existe mar embaixo da terra, existem civilizações morando dentro da terra, são seres que a gente não pode ver. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não viram falar do ET de Varginha? De onde surgiu aquele trem? Se não foi de baixo, ele não veio do alto. Ele veio de baixo. Embaixo da gente tem criaturas que você nunca viu na sua vida. É muito sério o que eu estou falando para todos vocês. Isso é muito sério. Mas vamos lá, vamos em frente, que depois a gente fala sobre isso. Então, em muitas dessas assembleias, o Lúcifer fazia presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Então, o Pai não aparecia. Quem aparecia era Lúcifer. Quem aparecia na Assembleia era o Samaú, era o Enki, era o Gadriel. Ele aparecia e as pessoas davam a ele toda a adoração. E ele falava, ele que tinha que falar, ó, não sou eu não, gente. Que nem eu aqui agora. Tudo que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para Yahushua. Eu sou um portador, eu sou aquele que vai anunciar. Então era essa a função do Samael, falar da grandeza do nosso Pai. Porque o nosso Pai nunca gostou de... Como é que a gente fala aquele negócio de aparecer, né? O Yahu, ele não gosta dessa história do cara querer dizer que ele é o cara. Ele é o verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Então, você é, ele não será e nem foi. Tudo que ele tem, ele é dele, emanou dele. Então é só para ele, é muito sério. Por isso que ele disse que ele era o verbo, e o verbo era ele. Porque ele é tudo. Ele é a sua criação, ele é a vida, ele é tudo que existe. Mas você tem que se conscientizar. Mas agora, à medida que você vai crescendo, que você vai tornando o conhecimento, você pode adorar Lúcifer, você pode adorar as trevas, como você pode adorar Yahu. Você tem a opção e você está sendo testado. Você, eu, nós estamos sendo tentados, líderes de governo, todos nós estamos mostrando para que nós vemos. Se você nesse mundo começa a usar de sua malandragem, de sua expertise, para dominar as pessoas, para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas possam te sujeitar ou para irritar as pessoas, a conta é contigo, a conta vai chegar, a conta vai chegar. E se você, como tem muita gente que quer impedir aqueles que Yahu colocou para poder falar da luz e atrapalhar, então você vai dar conta disso. Todos os seus atos, tudo que você vai fazer, tudo, absolutamente tudo está sendo contado para você ser julgado, porque você é uma alma, eu sou uma alma e nós fomos criados por esse Criador lindo, grande, a qual nós temos que devotar toda a nossa vida. Cada dia o sol brotou ali, você tem que olhar para o céu e falar muito obrigado, meu Pai, porque o sol está aí. Se tu fizeste esse sol, tu me deste a oportunidade de existir nesse mundo. Eu não existia, porque se você não existisse aqui, onde você existir? Se não existisse seu pai, sua mãe, se não existisse a sua família, se não existisse seus filhos, o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio,
Onde você existir, quem é que ia dar para você a oportunidade de existência? Foi assim também com esses seres chamados angelicais. Eles são seres do presente, gente. Os anjos são seres do presente, eles vivem no presente. E eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem do que eu... Mas eles são seres de uma outra dimensão. Eles são do ar, eles são invisíveis. Você não vê eles. Você não enxerga eles. E eles também foi proibido de falar com o homem. Eles estão proibidos de se comunicar com o homem. Porque os homens, muitos dos homens foram enganados por esses seres. Ainda são enganados. Através dos rituais onde faz uma magia. A magia nada mais é, gente, do que criar um portal para comunicação. Por isso que eles estão fazendo o CERN. Você conhece o CERN? O acelerador, né? Eles chamam de acelerador de partícula. Isso aí, eles querem criar uma comunicação, uma rede de comunicação com esses, porque isso abre portais. E o homem, foi dado ao homem o conhecimento da árvore da vida, da ciência. O homem é dotado, e quando ele vai atingindo certo ponto, os anjos caídos sabem disso. É muito forte o que eu estou falando para todos vocês. Através dessa leitura que nós estamos fazendo aqui, essa dinâmica. E em muita dessa assembleia, o Lúcifer fazia esse presente, enchendo os participantes de alegria com admiração, e perfeita em toda a sua virtude. Vai vendo a história aí. E os cativava com a simpatia, cara. O Lúcifer era simpático, e nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Pai. Então você vê o inimigo que você tem e eu tenho. Somente Samael conseguia cercar-se de o que o Pai tinha no íntimo. Olha que coisa grande, gente. E esse cara se voltou contra, se tornou o inimigo número 1 do Pai. E, consequentemente, ele é o teu inimigo. Ele é o teu inimigo. Ele é o inimigo da humanidade. Ele é o inimigo dos seres humanos. Mas o ser humano o adora. O ser humano bota a capa vermelha. Ele não é assim, não, gente. Não tem capa vermelha, negócio de chifre, de garfo na mão. Não é assim, não. Não é assim, não. Ele era um anjo perfeito. E os anjos, gente, não têm aparência de homem, com aquelas... As asas foram colocadas nos anjos porque eles perderam a ligação com a luz. É isso que eu estou falando para vocês, perderam a ligação com a luz. Mas vamos lá, vamos continuar com essa leitura aqui. Já estamos terminando já estamos chegando ao fim dessa leitura. E, Denilson, que informações importantes. Pois é, na sua igreja evangélica você não vai ter esse tipo de informação, porque o sistema religioso criou a religião evangélica, criou magias, porque dentro das igrejas há magia de cura, a magia de curandeirismo, a mesma magia que é empregada dentro de um centro espírita, dentro de um centro de espiritismo, de umbanda, quimbanda, candomblé. Esses seres que estão lá nas pessoas são os mesmos seres que atuam dentro das igrejas. É os mesmos. Até com o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Que eles ficam rodando igual... Eles se disfarçam. Os seres eram da luz, gente. Eles eram da luz. Então é isso que eu estou dizendo para você. Eles enganam as pessoas. E as pessoas estão enganadas achando que elas estão certas. Começa pelo nome de Jesus. O nome de Jesus não tem nada a ver com o nome do Mashiach, do Salvador. O nome do Salvador é Yahushua. Mas como o pai do engano, ele tem que te enganar para você não conhecer. Você não conhece. Se você não conhecer, você vai adorar o cara errado, rapaz. É isso que ele fez. Ele está enganando todo esse mundo que você vê. Tudo que você vê nesse mundo é um engano. Tudo que você vê parece que é, mas não é. Esse engano, ele é trazido através dessa mídia. É através da leitura, da literatura. É através do conhecimento científico, é através do conhecimentos através de universidades. Mas você tem que saber dividir o que é certo do que é errado. Existem muitas coisas que são certas e se passa como errada. E muita coisa que é errada e as pessoas pensam que é certa. Aliás, a grande maioria. Porque o mundo tem que conhecer do nosso Pai. E dentro dessa história que eu estou contando para vocês, tem a história do nosso primeiro homem. Primeiro homem, ser humano, da onde originou toda a nossa vida. Você não tem pai? Você não tem mãe? Eu tenho pai. O meu pai já se foi. O papel dele aqui na Terra já foi cumprido. Talvez você tenha o pai ainda em vida. Então, o papel do pai é passar informações. O pai, quando você tem esse título de pai,
Você não é para você mandar, ficar mandando, eu mando você, eu sou teu dono. Você não é dono do teu filho. Não tem muita gente que quer dominar, quer mandar nos... Você não é dono do teu filho. A gente cria o filho para chegar a uma certa idade, ele ter liberdade de escolha, saber escolher, saber ser cidadão de bem. Porque ninguém cria um filho para ser bandido, para portar arma, para matar as pessoas. Ninguém faz isso. Ou você faz isso, você que é mãe, você que é pai, você faz isso. Ninguém faz isso. O pai não criou o capeta. Ele não criou o diabo. Ele criou o Lúcifer, o portador da luz. Ele criou um ser para ele, para amar a ele e para honrar e ser fiel a ele. Mas ele que quis, ele que se voltou. E de lá para cá, ele tem uma angústia muito grande e uma tristeza enorme. Satanás é provido, você pensa que ele não é triste, ele tem uma tristeza enorme, um ódio muito grande e uma mágoa muito grande. Ódio, tristeza, mágoa, ira, tudo está nele, está tudo nele, porque isso aí foi intensificado pela luz das trevas. O universo nutria-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. Obediente às leis divinas, era o fundamento de todo progresso e felicidade, ainda que consciente do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de afastar-se do Criador. E assim por muito tempo, milhares de anos, milênio, até o qual o problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno, que era o Samael, o Lúcifer, que dedicara a sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se um pouco atraído pelas trevas. O rei do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, nada pode ser encoberto aos olhos do Eterno. Então ele acompanhou com tristeza os seus passos a caminho descente que levava à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou o Lúcifer a se aproximar do abismo profundo. Sempre é assim, né? Pessoa que quer cheirar, vamos dar um exemplo aqui, pessoa que quer cheirar entorpecente. É uma pequena curiosidade, ela quer saber se realmente, se realmente é aquilo mesmo, se é aquela brisa mesmo, se é aquele... ela quer saber, então é uma curiosidade. A pessoa vê os adultos fumando cigarro, né? Porque sabe que isso intoxica o pulmão. Dá o primeiro toque, primeira bituca no cigarro. Bebidas alcoólicas. Ele viu o cara bebendo, né, extasiado, contente, alegre, ele vai lá, dá o primeiro toque. Primeiramente, muitos deles não gostam, depois eles vão de novo, depois vão. Curiosidade. A menina, tal, chama a outra, vamos lá, nós temos um programinha fácil, tal, ela vai pela primeira vez. Então, a primeira curiosidade. Então, as coisas só acontecem porque o primeiro passo é do ser humano. Tudo na vida, todos os erros de todas as pessoas, quem comete somos nós. Nós é que damos o primeiro passo. Aí, vai você ou não. Se a pessoa que está no bem, ela vai pensar direitinho, eu não vou para ali, cara, eu não vou para certos lugares, porque naqueles lugares a treva vai reinar. Então eu vou me afastar daquilo ali. Tá entendendo o que eu estou falando? E veja bem, gente, não tem aula de moralismo, não. Vai da sua capacidade de rejeição. E não tem nada a ver com o que eu estou falando com você e o seu pai, Criador. Porque, na verdade, o final de todos nós é o caixão. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar por esse crivo. Não adianta. Todos nós temos que passar por esse crivo. Só que o Lúcifer conhece tudo do nosso pai. E ele vai fazer de tudo. Ele vai te entreter da melhor maneira para que você não ouça as coisas do pai. Você pode ter certeza disso. Eu já vou encerrar esse vídeo, mas eu vou continuar ele numa outra parte daqui a pouquinho com todos vocês, tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui, né, na Lúcifer, que dedica a vida na página... Deixa eu ver a página aqui, ó. Vou parar aqui e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais da segunda parte desse vídeo, que está muito interessante, porque é a história que eu quero falar para você sobre o batismo. Eu não comentei a história sobre o batismo, mas eu vou dar uma breve informação para vocês. Eu tinha que fazer essa base para explicar por que o povo de Israel tinha essa mania de querer se batizar, né, de banho nas águas que João Batista inventou lá, para você entender o que é que esse povo levou ao extremo e torceu a palavra do nosso Altíssimo Criador. Canal DRM, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos,
prazer, um ótimo sábado para todos vocês e muito agradecido por vocês estarem conosco, tá bom, pessoal? Forte abraço e até daqui a pouco.